Primeiros socorros para os 8 acidentes domésticos mais comuns. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se não é inscrito, já se inscreva, deixe aqui abaixo o seu gostei e o seu comentário aqui abaixo do vídeo. Se quiser aprender um pouco mais sobre atendimento pré-hospitalar, confira o primeiro link na descrição abaixo. Saber o que fazer diante dos acidentes domésticos mais comuns pode não só diminuir a gravidade do acidente, como salvar uma vida. Os acidentes que acontecem mais frequentemente em casa são queimaduras, sangramento nasal, intoxicação, cortes, choque elétrico, quedas, asfixia e mordida. Por isso, veja como agir diante de cada tipo de acidente e o que fazer para evitá-los. As queimaduras, elas podem surgir devido à exposição prolongada ao sol ou a fontes de calor, como fogo ou água fervente. Neste caso, coloque a região afetada debaixo de água fria por 15 minutos, no caso de objetos quentes, ou aplicar creme de babosa no caso de queimadura solar. Evitar esfregar qualquer tipo de produto, como manteiga ou óleo. Não furar as bolhas que podem surgir na pele queimada. Quando pode ser grave? Se tiver um tamanho maior que a palma da mão ou quando não provoca qualquer tipo de dor. Neste caso, é recomendado chamar a ajuda médica ligando ao 192 ou ir a um pronto-socorro. Como evitar a queimadura? Deve-se evitar a exposição solar entre as 11 e as 16 horas e utilizar protetor solar, assim como afastar das crianças objetos que possam provocar queimaduras. Sangramento pelo nariz. O sangramento pelo nariz normalmente não é uma situação grave, podendo ser causado quando se assoa o nariz com muita força, quando se cutuca o nariz ou quando se sofre uma pancada, por exemplo. Para parar o sangramento, deve-se sentar e inclinar a cabeça para a frente, apertar as narinas com o polegar e indicador durante pelo menos uns 10 minutos. Após parar o sangramento, limpar o nariz e a boca sem fazer pressão, utilizando uma compressa ou pano molhado com água morna. Não assoar o nariz durante pelo menos 4 horas após o nariz sangrar. Quando pode ser grave? Se surgirem outros sintomas, como tontura, desmaio ou sangramento nos olhos e ouvidos, nesse caso deve-se chamar uma ambulância ligando para 192 e ir imediatamente a um pronto-socorro. Para evitar o sangramento nasal, não ficar exposto muito tempo ao sol ou a temperaturas muito altas, pois o calor diante das vias nasais facilita o sangramento. Intoxicação ou envenenamento. É mais frequente em crianças devido à ingestão acidental de medicamentos ou produtos de limpeza que estão ao seu alcance. Neste caso, o que deve fazer imediatamente é chamar a ajuda, ligando para o 192, identificar a fonte do envenenamento, manter a vítima calma até a chegada da ajuda médica. Quando pode ser grave? Todo tipo de envenenamento é uma situação grave e por isso deve-se chamar de imediato a ajuda. Como evitar? Os produtos que podem provocar o envenenamento ou a intoxicação devem ser mantidos trancados e afastados do alcance das crianças. Cortes. Os cortes podem ser provocados por objetos cortantes como faca ou tesoura, assim como objetos perfurantes como pregos ou agulhas, por exemplo.
Os primeiros socorros incluem fazer pressão sobre o local com um pano limpo, lavar a região com soro fisiológico ou com água e sabão, após estancar a hemorragia. Cobrir o ferimento com um curativo esterilizado. Evitar retirar objetos que estejam perfurando a pele. Ligar para o 192 ou ir a um pronto-socorro se existirem objetos perfurando a pele. Quando pode ser grave? Se o corte for provocado por objetos como ferrugem ou quando a hemorragia é muito grave e difícil de estancar. Como evitar? Os objetos que podem causar cortes devem ser mantidos longe do alcance de crianças e devem ser utilizados com cuidado e atenção pelo adulto. Choque elétrico. Os choques elétricos são mais frequentes em crianças devido à falta de proteção nas tomadas de parede de casa. No entanto, também podem acontecer ao utilizar um aparelho doméstico em mau estado. Por exemplo, o que se deve fazer neste caso é desligar o quadro geral de energia, afastar a vítima da fonte elétrica utilizando objetos de madeira, plástico ou borracha, deitar a vítima para evitar quedas e fraturas após o choque elétrico, chamar uma ambulância ligando para o 192. Quando pode ser grave? Quando surgem queimaduras na pele, tremores constantes ou desmaios, por exemplo. Para evitar, deve-se fazer a manutenção dos aparelhos eletrônicos de acordo com a indicação do fabricante, assim como evitar utilizar ou ligar fontes elétricas com as mãos úmidas. Além disso, caso exista criança em casa, é recomendado proteger as tomadas das paredes para evitar que as crianças introduzam os dedos nas correntes elétricas. Quedas. As quedas geralmente acontecem quando se tropeçam ou escorrega em tapetes ou em chão molhado. No entanto, também pode acontecer quando se anda de bicicleta ou se está em cima de um objeto alto, como uma cadeira ou uma escadinha. Os primeiros socorros para quedas incluem acalmar a vítima e observar a presença de fratura ou sangramento. Para sangramento, caso seja necessário, aplicando pressão no local com um pano limpo ou gaze. Lavar e aplicar gelo sobre a região afetada. Quando pode ser grave? Se a pessoa cair de cabeça, apresentar sangramento excessivo, fraturar um osso ou tiver sintomas como vômito, tontura ou desmaios, nesse caso deve-se chamar uma ambulância ligando para o 192 ou ir imediatamente a um pronto-socorro. Como evitar as quedas? Deve-se evitar ficando de pé em cima de objetos altos ou instáveis, assim como utilizar sapatos bem ajustados ao pé, por exemplo. Asfixia. A asfixia normalmente é provocada por engasgamento, que pode acontecer mais frequentemente ao comer ou ao engolir objetos pequenos, como tampa de uma caneta, brinquedos ou moedas, por exemplo. Os primeiros socorros neste caso são bater 5 vezes no meio das costas da vítima, mantendo a mão aberta e num movimento rápido, de baixo para cima. Fazer a manobra de Heimlich, caso a pessoa continue engasgada. Para isso, deve-se segurar a vítima por trás, passar os braços à volta do tronco e fazer pressão em um punho cerrado sobre a boca e o estômago. Chamar ajuda médica, ligando para 192, caso a pessoa continue engasgada após as manobras. Quando pode ser grave?
Quando a vítima está mais de 30 segundos sem conseguir respirar ou apresentar rosto ou mãos azuladas. Neste caso, deve-se chamar uma ambulância ou ir imediatamente a um pronto-socorro para receber oxigênio. Como evitar? É aconselhado mastigar corretamente os alimentos e evitar comer pedaços muito grandes de pão ou carne, por exemplo. Além disso, também se deve evitar colocar objetos pequenos na boca ou oferecer brinquedos com peças pequenas para as crianças. Mordidas. As mordidas ou picadas podem ser provocadas por vários tipos de animais, como cães, abelhas, cobra, aranha ou formiga, e por isso o tratamento pode variar. No entanto, os primeiros socorros para mordidas são chamar ajuda médica ligando para 192, deitar a vítima e manter a região afetada abaixo do nível do coração, lavar a região da mordida com água e sabão, evitar fazer torniquete, sugar o veneno ou espremer o local da mordida. Quando pode ser grave? Qualquer tipo de mordida pode ser grave, especialmente quando provocada por animais peçonhentos. Assim, é sempre aconselhado ir a um pronto-socorro para avaliar a mordida e iniciar o tratamento adequado. Como evitar? É recomendado colocar redes nas janelas e portas para evitar a entrada de animais peçonhentos dentro de casa. Então, esses foram os 8 acidentes domésticos mais comuns. Espero que você tenha gostado. Já deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, e para saber mais informações e obter conhecimentos sobre atendimento pré-hospitalar e se especializar nesta área, confira o link abaixo na descrição deste vídeo. Tudo de bom e até o próximo vídeo.